Então, após a explosão, Subaru estava de frente para Sasuke, que se virava e falava: então vocês vieram, fiquem do lado da Emília e me deixem cuidar dessa situação. E Ren fala: eu sinto o cheiro, aqueles malditos estão perto. E Sasuke fala: Ren, segure a sua raiva por enquanto, parece que não são apenas aquelas duas que estão aqui, fiquem alertas. Então Elsa falava: até que você é bem forte, mas não é tão forte para lidar comigo, garotão. E Sasuke fala: eu não preciso de força para lidar com você. E Meili falava que agora preciso fazer algo para ajudar minha irmã. E Sasuke perguntava a Ren se aquela garota consegue usar magia. E Ren confirmava. Então Subaru falava: aquela garota, eu me lembro dela, mas por que ela está aqui? Então Meili falava: você não vai sair daqui com vida, terei certeza de te explodir com a minha magia. Então rapidamente uma explosão acontecia. E Meili falava: como eu havia dito, foi um prazer te conhecer, irmãozão. Então descanse em paz. Porém Sasuke não estava nem um pouco ferido. Ele foi capaz de se proteger usando o seu jutsu de invocação. E Meili ficava surpresa, e ela se perguntava se aquilo era também um Maju. Então ela fala: mas não importa, a irmã Elsa deve ter um plano para lidar com ele. E Elsa falava: vamos, Meili, ataque novamente. Dessa vez ele não vai escapar. E mais um ataque acontecia. E Sasuke não cairia no mesmo ataque duas vezes. Porém Elsa o surpreende, atacando por trás. Porém Sasuke reagia a tempo. E Elsa fala: garotão, você é bem esperto. Diga pra quem você trabalha. Não acha melhor se juntar a mim? E Sasuke fala: Emília, eu vou até lá. Ren, Subaru, protejam a Emília. Então Sasuke avança, surpreendendo Elsa. Porém uma bola de fogo era lançada, pegando Sasuke de surpresa. Então outros membros do culto da bruxa se revelaram. E Sasuke fala: então esse é o tal culto. Irei acabar com eles o mais rápido possível. E Ren fala: Sasuke está encurralado, temos que ajudar. Porém Sasuke rapidamente atacava com seu Chidori, causando mais uma explosão que aniquilava todos os membros do culto da bruxa de uma vez só. E Sasuke fala: então aquilo foi apenas uma distração para elas fugirem. E enquanto isso, Subaru se perguntava o quão forte Sasuke é, já que ele conseguiu vencer sem nem ao menos soar direito. E Ren fala: eu queria ajudar a matar esses miseráveis, mas você conseguiu lidar com todos de uma vez. Então Emília percebia algo, e ela pergunta: qual o problema, Sasuke? E Sasuke respondia: parece que aquelas duas fugiram, então vamos voltar para a mansão. E Subaru: eu espero que você me explique mais sobre esse tal culto da bruxa. Me pareceu que você já conhecia aquela mulher de algum lugar, mas por enquanto, vamos voltar. Então, enquanto isso, Meili falava que não era necessário fugir assim. E Elsa falava: Meili, quem você acha que sairia com vida, eu ou ele? E Meili fala: como assim, irmã Elsa? Você venceria com certeza. Porém Elsa fala: não tenha tanta certeza, eu provavelmente teria morrido se os membros não tivessem aparecido naquela hora. Então, enquanto isso, na mansão, Emília perguntava: Sasuke, você está bem? Você não se feriu? E Sasuke fala: eu estou completamente bem, não precisa se preocupar comigo. Então, Han chegava e ela falava: eu estava esperando por vocês. Senhorita Emília, você não se machucou? Aquela explosão foi tão forte que senti ela daqui. E Emília fala que está tudo bem, porque Sasuke, Subaru e Ren estavam lá para protegê-la. E a propósito, Subaru, porque você foi até lá? Era muito perigoso para você. E Subaru fala: eu achava que você estaria em perigo, por isso eu não pude evitar. Então Sasuke fala: vocês tiveram problemas no caminho. E Ren fala: eu consegui lidar com alguns deles antes de chegarmos até onde você e Emília estavam. E Sasuke fala: entendo, talvez eu deva ir investigar mais a fundo. Eles ainda devem estar por perto. Eu creio que eles se estabeleceram na floresta. E Subaru ficava um pouco receoso, já que a menina que ele viu era exatamente a mesma que do vilarejo. Porém Subaru falava que agora está tudo bem. Então Ren perguntava: Sasuke, por que você não impediu que elas fugissem? E Sasuke fala: eu estava mais preocupado com a segurança da Emília, mesmo você e o Subaru estando ao lado dela. Eu presumi que não seria uma boa ideia deixar elas chegarem mais perto, afinal elas poderiam atacá-la a qualquer momento. E provavelmente, aquela mulher percebeu isso e decidiu fugir, já que ela não poderia mais assassiná-la. E Han fala: como ela era? E Sasuke fala: ela era uma mulher um pouco alta, e usava uma capa com plumas roxas na altura de sua cabeça. Ela deve ser a caçadora de entranhas. Ouvi isso do Rosval. E Han fala: entendo, ele também me falou sobre ela. Mas você foi capaz de lidar com ela facilmente pelo que vejo. Você voltou sem nenhum arranhão. E Sasuke fala: ela vai voltar a agir novamente. Talvez ela esteja escondendo seu verdadeiro poder. E além disso, eu tenho uma pergunta a você, Subaru. Enquanto eu lutava, eu percebi que você já conhecia aquela mulher. E Subaru fala: como você percebeu isso? E Sasuke fala que é óbvio, pela sua expressão de medo ao olhar para ela. E não só ela, como também aquela garota que estava com a caçadora de entranhas. E Subaru fala: é um pouco difícil de explicar, mas eu já vi ela cometer um crime. Mas ela não me percebeu, por isso eu fiquei um pouco nervoso com a presença dela. Então Sasuke olhava para o Subaru,
e ele sabia que ele estava escondendo algo a mais. Porém Sasuke fala, muito bem então, vamos deixar isso pra lá por enquanto, Emília precisa descansar, e eu também. Esse lance de sair pra se divertir me deixou um pouco cansado. E Subaru fala, espere um pouco de diversão. Você é a senhorita Emília, isso não está certo. E Emília entrava e Subaru corria atrás dela. E Han fala, diversão não é. O que quer dizer Sasuke, você não esqueceu de me trazer o que eu te pedi não é? E Sasuke fala que já deixou na mesa dentro da mansão. Então Han fala, isso é um alívio, então, se me der licença, eu tenho que preparar o jantar de hoje. Então apenas Sasuke e Ren ficavam, e Sasuke pergunta o que ela queria. E Ren fala, não é nada, é só que, você ainda suspeita do Subaru, não é? E Sasuke ficava um tempo olhando para a Ren e ele fala, você está certa, disso eu não posso negar, tem algo nele que me deixa um pouco preocupado, não só pelas suas reações, mas também por ele estar escondendo algo de nós, porém Ren fala, ele deve ter os seus motivos, e Sasuke ficava um pouco confuso, ele tem os seus motivos. Bom, deixa pra lá. Estarei entrando, vou descansar enquanto eu posso, afinal eu gastei muito chakra hoje, e Ren fala, certo Sasuke, descanse bem. Então, enquanto Sasuke andava pelos corredores, Beatrice chamava a sua atenção dizendo, eu vi a sua luta Sasuke, quem é você? Como consegue lutar daquele jeito? O seu corpo nem possui mana, mas mesmo assim você, porém antes de Beatrice terminar de falar, Sasuke fala, como eu já disse, sou apenas um amigo, não precisa se preocupar com detalhes irrelevantes. E Beatrice fala, não me faça de boba, você sabe o que eu quero saber, me fale agora mesmo. E Sasuke respondia, parece que você é bem curiosa. Está bem, eu vou te dizer, mas com uma condição. Então Beatrice fala, condição? Você não disse que éramos amigos. E Sasuke ficava feliz e ele fala, não faça essa cara Beatrice assim você me faz querer te falar tudo. Mas antes de falar eu quero que você me deixe ler apenas um daqueles livros. O que você acha? E Beatrice se assustava com a mudança repentina de Sasuke e ela fala, que mudança foi essa? O que aconteceu com você? E Sasuke fala, isso não é hora para esse tipo de pergunta. Então você vai aceitar o meu pedido, e Beatrice fala, primeiro, pare com isso, e segundo, vamos entrar na biblioteca. Então, após entrar, Sasuke falava, você parece estar irritada comigo, e Beatrice fala, é claro que estou, você não me deu uma resposta ainda, e Sasuke fala, tem razão, mas antes de falar, você se lembra do que eu te falei antes né? E Beatrice falava, eu acho que me lembro, você disse que tinha perdido as suas memórias. Então Beatrice percebia, e ela fala, mas é claro como você poderia saber se você perdeu suas memórias. Eu tinha me esquecido desse detalhe. E Sasuke fala, pense bem sobre isso Beatrice, esses livros podem me ajudar. Deve ter algum livro que possa me ajudar a recuperar minhas memórias. E Beatrice fala, é possível, mas mesmo assim não posso simplesmente te dar um livro desse jeito. Mas como eu estou curiosa, eu vou te ajudar a recuperar suas memórias. E Sasuke fala, agora estamos falando a mesma língua. Sendo assim eu vou te falar tudo sobre mim, então espero que você me ajude pequena companheira. E Beatrice fala, me chame de Beatrice e não de pequena, você pode ir, depois eu te chamo caso eu encontre algo que possa te ajudar. Então Sasuke falava, muito bem vou deixar em suas mãos Beatrice, até mais. Então Sasuke saía da biblioteca, e Beatrice falava em seus pensamentos, existe algo sobre ele que está me interessando cada vez mais, espero que eu aprenda mais coisas sobre ele logo. Então, após sair, Sasuke via Subaru, que estava nitidamente disfarçando enquanto assoviava, e Sasuke fala, você tem algo para falar comigo Subaru? Me parece que você está me esperando já faz um tempo. E Subaru fala, não é nada demais. Eu só estava sem nada pra fazer então eu só tô de passagem. Porém Sasuke fala, se você tem tempo pra jogar fora assim, então venha comigo. Eu tenho algo pra falar com você, e eu espero que você também tenha algo pra me falar Subaru. Então, eles saíram para fora da mansão. E enquanto isso, Ren os observava. Então, Sasuke fala, nem faz tanto tempo que eu tentei te matar. Mas não se preocupe, a Ren me convenceu a não fazer isso. E Subaru um pouco nervoso fala, eu já disse que te perdoo, não precisa voltar a falar disso. E Sasuke fala, tem razão. Então, o que eu quero te dizer é que eu preciso de informações, não só sobre o culto da bruxa, mas também sobre esse mundo. Eu não sei como você veio parar aqui, mas de uma coisa eu sei, não foi só pelo acaso. Assim como aconteceu comigo também pode ter acontecido com você. E Subaru perguntava, o que aconteceu com você Sasuke? E Sasuke falava em seus pensamentos, eu não posso simplesmente dizer que reencarnei nesse mundo, isso seria uma história difícil de se acreditar, é melhor apenas dizer que perdi minhas memórias. Então Sasuke falava, pra falar a verdade eu perdi as minhas memórias, não sei dizer o porquê. Mas aos poucos eu estou me lembrando de certas coisas, porém, nada que eu lembre me remete a esse mundo. É como se eu fosse de outro lugar, longe daqui, não sou familiarizado com absolutamente nada. E Subaru fala, sendo assim, eu posso te ajudar.
eu também não estou familiarizado por aqui, mas eu posso de alguma forma te ajudar com isso. E Sasuke agradecia. E logo em seguida Sasuke pergunta sobre a maldição de Subaru, porém Subaru desviava a pergunta falando: Sasuke, eu não posso falar disso pra ninguém, eu sei que é suspeito, mas você precisa acreditar em mim. E Sasuke fala: bom, eu já esperava uma resposta assim. E Subaru falava: que bom que você entende. Porém Renki estava perto, ficava de prontidão caso Sasuke tentasse atacar o Subaru, porém Sasuke fala: muito bem, já que você não quer falar deve ter um motivo muito mais complexo do que eu esperava, eu não vou mais te incomodar com isso. E Subaru fala: é sério que você não vai mais ficar me perguntando isso? E Sasuke fala que não adianta mais perguntar se você não pode responder. Então Subaru fica feliz e ele fala: muito obrigado Sasuke, e não se preocupe porque o grande cavaleiro Subaru vai te ajudar a recuperar as suas memórias. E Sasuke fala: isso é ótimo, espero que me ajude mesmo. E Sasuke olhava em direção de Ren, e ela fala: ele sabia que eu estava espionando esse tempo todo. Então Sasuke junto ao Subaru apareciam na frente de Ren, e Subaru fala: valeu Ren, você é a melhor. E Ren fala: eu fico feliz por vocês terem resolvido os maus entendidos entre vocês. E Subaru fala: é tudo graças a você. E Ren falava: pra onde o Sasuke foi? Ele estava aqui ainda agora. E Sasuke fala: vocês não vêm? Vamos comer, a Ran já deve ter preparado o jantar. Então, com isso, Ren e Subaru entravam para o jantar. Então, após o jantar, já estava de noite, e Subaru estava falando: esperem um pouco, vocês não acham que tem algo errado? Aqueles cultistas estão por aí, eles não desistiram tão facilmente, e se eu estiver certo, temo que o pior possa acontecer com as pessoas do vilarejo. E Han fala: eu acho que você está certo, mas, como você acha que vai poder lidar com isso? E Subaru fala: eu vou chamar Sasuke para me ajudar, afinal, ele ainda não conhece a vila, vai ser bom para ele conhecer. Porém Han falava que Sasuke estava na biblioteca, Beatrice tinha chamado ele. Era algo relacionado à sua perca de memória. Então enquanto isso, Beatrice falava: você tem sorte garoto. Eu consegui descobrir uma coisa que pode te ajudar muito, mas pode ser um pouco dolorosa demais. Você vai querer continuar. E Sasuke fala: que gracinha, pode prosseguir com o que seja lá que você vai fazer agora. E Beatrice fala: então tá certo, não me culpe depois pelo que você vai sentir agora. Então Beatrice dava início ao procedimento. Então, se passam alguns minutos, e Subaru chegava e ele falava: olá Beatrice, eu posso falar com o Sasuke só um minutinho. E Sasuke fala: o que você tá fazendo aqui Subaru? E Beatrice fala: você quer falar com Sasuke? Isso me parece bem suspeito, eu diria. E Subaru fala: Sasuke, eu preciso da sua ajuda para lidar com o xamã do vilarejo. Ele vai atacar pessoas inocentes. Temos que fazer alguma coisa. E Beatrice falava: então Sasuke, você vai? Se for eu posso deixar para fazer aquilo uma outra hora. Porém Sasuke fala: não precisa adiar isso ainda mais. Pode fazer agora mesmo. Porém Beatrice fala: isso pode te deixar bastante desorientado, além de te deixar debilitado por um tempo. Mas Sasuke fala: não precisa se preocupar com isso. Apenas faça. E Subaru fala: espere um pouco. O que exatamente você está tentando fazer? E Sasuke fala: Beatrice, faça. Então Beatrice usava a sua magia, e ela dava início ao procedimento. Então, após mais alguns minutos, Beatrice fala: e então Sasuke, você sente algo diferente? E Sasuke fala: não, eu me sinto bem normal, nada de estranho com minha mente ou corpo. Então Subaru falava: então e agora Sasuke, você vai me ajudar ou não? E Sasuke fala: Subaru, a minha função aqui é proteger a Emília, até que o Rosval chegue. Você sabe disso, não sabe? Então para mim, aquela vila é totalmente irrelevante. Então Subaru apenas aceitava, e ele saía. Então Beatrice fala: isso não foi muito legal da sua parte Sasuke. Porém Sasuke fala: eu sei, ele não vai poder contar comigo toda vez. Deixarei que ele lide com esse problema. Quero ver até onde ele vai. E Beatrice fala: bom, se você diz. Então, voltando, Han falava: Sasuke foi bem claro quanto a isso, e ele disse para ficarmos aqui e proteger a mansão e a dona Emília caso algo saísse de controle. Porém Subaru fala: mas ainda assim, eu pretendo ir. Não posso deixar que aqueles vermes destruam aquele vilarejo e matem pessoas inocentes. E também, Sasuke não é ninguém para nos dar ordens. Temos que agir agora mesmo. E Han fala: muito bem então, Ren, você vai com o Subaru, eu ficarei e protegerei a dona Emília com a minha vida. E Subaru, se alguma coisa acontecer com a minha irmã, eu te mato. Então, Emília chegava e ela falava: Subaru, o que pensa que está fazendo? Você vai se colocar em perigo de novo. E Subaru fala: é necessário Emília, eu não posso deixar as coisas terminarem desse jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa, e não adianta me fazer mudar de ideia. Você sabe que eu sou bem cabeça dura. E Emília fala: eu sei. Que a bênção dos espíritos estejam com vocês. Você pode ir, mas prometa que vai voltar. E Subaru fala que sim, eu vou voltar, não se preocupe com isso. Então, Subaru e Ren saíam da mansão. E enquanto isso, Sasuke estava sentindo uma dor extrema, e ele fala: mas o que foi isso que você fez Beatrice? E ela fala: eu te disse que iria doer, não disse?
Agora você apenas tem que resistir. E além do mais você mentiu quando disse que estava normal, não é? E Sasuke fala, parece que minha situação não se agravou demais. Mas enfim, eu consegui recuperar algumas memórias bem especiais pra mim. Mangekyou Sharingan e Susanoo. Como eu poderia me esquecer disso? Não faz sentido. E Beatrice fala, isso parece interessante, me fale mais sobre isso. Então enquanto isso, Subaru junto a Ren já estavam no vilarejo, e lá eles descobrem que as crianças haviam desaparecido. As pessoas estavam à procura, mas até agora nenhuma delas foi encontrada. E Subaru fala, mas que droga, será que eu cheguei tarde demais? Porém ele sentia algo, e Ren o seguia, então Subaru fala que as crianças devem ter ido para a floresta. E Ren usando os seus sentidos, percebia que um dos selos estava quebrado, assim qualquer Maju poderia invadir aquele vilarejo. E Ren continua, posso sentir vários Majus nessa floresta, entrar nela e ainda à noite pode ser extremamente perigoso. E Subaru fala, mas que droga, parece que não temos muitas escolhas afinal. E Ren fala, Subaru, você não acha que isso pode ser um plano para tirar a nossa atenção da mansão? E Subaru fala, não se preocupe com isso, afinal Ran e Sasuke estão lá, o real problema agora é que somos só eu e você para resolver esse problema. E Ren fala, eu entendo, eu recebi ordens para te ajudar com isso, então eu darei o meu melhor. Então Subaru fala, obrigado Ren, porém ele via uma arma que ele não tinha boas lembranças. E Subaru fala, Ren isso é, e Ren fala, é pra nos proteger, vamos. Então eles entravam na floresta. Então, voltando à biblioteca, Beatrice falava, você não me parece que está muito bem Sasuke, mas eu avisei não foi. Você que não pensou bem a respeito. Porém Sasuke dava risadas enquanto o seu olho sangrava, e ele fala, era exatamente isso que eu procurava Beatrice. Você é a minha luz, graças a você agora eu sei de tudo, finalmente eu encontrei o meu verdadeiro valor, o meu objetivo, tudo está tão claro como a luz do dia. E Beatrice falava, eu acho que ele enlouqueceu de vez eu diria. Então Sasuke fala, bem, brincadeiras à parte, muito obrigado Beatrice. Agora o que estava me perturbando por todo esse tempo foi resolvido, apesar de ainda eu não conseguir controlar direito, mas eu tenho tempo ao meu favor. Então Beatrice fala, do que exatamente você está falando? Me parece que você está falando nada com nada. E Sasuke fala, é uma longa história, mas já que você quer saber, eu não me importo em te contar um pouco sobre isso. Então Beatrice ficava ansiosa para escutar, e Sasuke começava a falar sobre a sua vida passada. Então voltando, Subaru estava com sérios problemas, afinal ele havia sido cercado por Majus, e ele estava sozinho, pois a Rei estava cuidando das crianças que Subaru já havia encontrado. Então, se vendo em uma situação de vida ou morte, Subaru usava sua cabeça, então um Maju o atacava rapidamente, porém Subaru conseguia se livrar daquele Maju, porém não havia um ou dois ou três, mas sim vários e vários Majus, e Subaru falava, mas que droga, eu não vou conseguir de novo. Então os Majus atacavam, porém Ren aparecia para salvar Subaru, e ela atacava matando vários Majus com apenas um golpe, e ela fala, vamos Subaru, por quanto tempo você vai ficar aí parado? Então Subaru fala, tem razão, mas não podemos voltar agora, isso só vai atrair os Majus para a vila. Você pode derrotar todos eles Ren, porém Ren fala, que não tem como eu fazer isso, estamos em menor número. Então Subaru fala, mas Ren, você não pode apenas deixar eles ocupados enquanto eu levo a garota para um lugar seguro, e Ren fala que vai dar o seu melhor para fazer isso. Então Subaru saía, deixando a Ren lidar com os Majus. Então após um tempo, Ren conseguia lidar com vários Majus, e ela se encontrava com o Subaru, porém Subaru notava que a Ren já estava em seu limite, porém um ataque mágico acontecia, e Ren pulava para proteger o Subaru e a garota, porém isso fazia ela ser pega pelo ataque. Então após isso, Subaru se via cercado mais uma vez, porém sem a Ren para ajudar. Porém, a Ren se levanta, e ela despertava o seu chifre demoníaco, emanando uma grande quantidade de poder, e ela completamente dominada pelo seu lado demoníaco, atacava todos os Majus, ela estava fora de si. Então, enquanto isso, Sasuke percebe que Ren e Subaru estavam em perigo, porém Sasuke estava agindo como se nada tivesse acontecendo, e ele falava, ele foi até lá sem nem ao menos ter um plano, o que aquele garoto está pensando, ele nem sequer consegue lutar, mas ele estava tão determinado, se eu ajudá-lo agora, toda essa determinação que ele mostrou não valerá de nada, então, deixarei que ele faça o que tiver que fazer. Amanhã eu vou fazer uma visita até a vila que ele mencionou, e voltando, Ren estava com o Subaru, e ela pedia para que ele por favor não morresse. Subaru, por favor não morra. Então, Subaru acordava em um lugar diferente do habitual, e ele se perguntava se tinha morrido novamente. Porém ele via que dessa vez ele não morreu, e Subaru fala, a Ren deve ter me salvado, espero que as crianças estejam bem. E quando Subaru olhava para o lado, Sasuke estava lá, ele fala, e ai Subaru, você cumpriu o seu dever, até eu fiquei impressionado. E Subaru fala, você disse que era irrelevante pra você, por que você tá aqui então? E Sasuke fala, eu só falei aquilo pra ver até onde você iria, mas rapaz você me convenceu, entrar na floresta
e enfrentar aqueles Majus, mesmo sem você ter nenhuma técnica de luta. Você foi bem corajoso, tenho que te dizer, mas de qualquer forma, já que você acordou, eu vou estar saindo. Então Sasuke saía, e Subaru ficava um pouco mais no quarto. Ele fala em seus pensamentos, eu não entendo o que passa na cabeça dele.